E o tema de hoje, bicos e injetores suplementares. E hoje ele pega nas duas, a pegada é nas duas aí. Na preparação, que você usa o bico suplementar quando você está fazendo, né, trabalhando com o carro preparado, e injeção, porque ele vai envolver a parte da injeção também. Mas olha só que legal que é. Vamos voltar um pouquinho aí. Antes a gente usava os bicos injetores, por exemplo, de montar um carro aí de 300 cavalos, 250 cavalos, você usava 4 bicos que alimentassem isso aí. Ah não, vou montar um carro de 600 cavalos. Bom, se eu for montar um carro de 600 cavalos, eu com 4 bicos, com 4 cilindros, né? 4 bicos de 215 libras, os Deca, eu consigo alimentar sem problema. Perfeito, uma boa linha de combustível, lógico, mas eu poderia alimentar. Quando foi passando o tempo e a gente foi trabalhando, aprimorando, a gente ficou feliz demais quando vieram os bicos de grande vazão, né? A gente eliminou, não, que eu usava 2, 3 bancadas de injetores, dependendo da situação. E a gente foi eliminando, pô, legal, uma bancada só resolve. E aí começou-se a fazer vários testes, né, com o passar do tempo, e foi se entendendo que às vezes a linha, uma segunda bancada, uma suplementar, que a gente chama, ela é mais efetiva. Então, se trabalhar com 4 bicos, falando de 4 cilindros, ou mesmo 6 cilindros, 6 bicos na primeira bancada e mais uma bancada suplementar, trabalhando com bicos às vezes de menor vazão na primeira bancada e bicos com outra vazão na segunda bancada, o funcionamento do carro fica melhor, a potência do carro fica diferente, tá? Eduardo, mas me diz uma coisa, quando eu trabalho alimentando meu motor, vamos dizer que eu tenho um motor lá de 500 cavalos e para mim alimentar esses 500 cavalos, eu tenho uma sonda lá no álcool de 0,70, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá? Se eu tirar os bicos que eu tenho lá que eu estou alimentando, colocar uns bicos menores e colocar uma suplementar e deixar a mesma sonda, você está dizendo que muda a minha potência? Sim, muda, pessoal. Muda e muda bem legal. E dependendo aonde você colocar a segunda bancada, muda mais ainda. E aí, o que acontece? O porquê que a gente tem esse ganho de potência quando você trabalha com uma primeira bancada um pouco menor e uma segunda bancada fazendo a alimentação desse meu motor, né? Trazendo para a sonda, alimentando a quantidade que eu preciso. Vamos lá. Quando eu trabalho com uma bancada só e eu tenho uma grande potência, quando eu falo grande potência, já acima dos 250 cavalos, 300 cavalos, é legal você começar a trabalhar já com uma segunda bancada, tá? O que acontece? Nem sempre o cliente, ele quer fazer isso e fala assim, não, se eu comprar, por exemplo, um 4 cilindros, quiser 300 cavalos, eu com 4 bicos de 80 libras, eu consigo alimentar. Beleza, consegue mesmo, alimenta sem problema nenhum. Mas fica meio estranguladão, né? Você tem que ter uma linha muito boa de combustível. Mas o que às vezes o cliente não entende para você alimentar esses 300 cavalos, o bico vai ter que estar trabalhando no máximo do leque dele, da abertura do tempo de injeção. Ou seja, você usando quase 100% do percentual do bico. E para quem já acompanhou outras lives minhas, outros vídeos meus falando sobre o bico injetor, o bico injetor ele começa a trabalhar, ele chega numa plenitude dele de vaporização, de atomização de combustível ao redor dos 70% do total de tempo disponível que você tem para o bico antes dele travar aberto, tá? E a partir de 70%, 75% ele já não é mais exponencial. O mesmo tempo de injeção que você colocaria o percentual dali para cima, ele não corresponde em percentual de alimentação até os 70%. E não só de alimentação, quanto de atomização, ele começa a esguichar, né? No jargão popular aí, desculpa, a gente fala que o bico está mijando, né? Porque ele tenta sair mais jato e menos vaporização. Então, o que é o legal? Quando você trabalha com bico, você pode ter esse bico de 80 libras, tá? Mas de repente você ter um bico na primeira bancada, um bico menorzinho, por exemplo, um bico de 40 libras, para você trabalhar na fase aspirada com esse injetor. Então ele vai te alimentar a fase aspirada e lógico, quando vai entrar na turbo, a gente já vai olhar lá no mapa, tá? Quando ele vai entrar na faixa turbo, na parte de pressão, ele continua injetando e aí entra o suplementar, tá? E antigamente, né, um tempo atrás, a gente trabalhava como? A gente vinha alimentando o motor até onde dava com a primeira bancada e depois dali para frente, por exemplo,
eu alimento 250 cavalos, tá? Até 250 cavalos eu cheguei, então lá de repente com 1,5 kg, por exemplo. A partir daí eu não consigo mais alimentar, então eu com 1,3 kg, 1,4 kg eu começava a acordar a minha segunda bancada. E a gente, depois de vários testes, é por isso que eu digo, presta atenção, porquê das lives semanais, o porquê de cada semana trazer, porque tudo vai evoluindo, inclusive nós vamos evoluindo e aprendendo novas técnicas, novas coisas e trazendo para vocês. E a gente começou a aprender o quê? Que se você acordar a segunda bancada antes, bem antes, vocês vão ver aonde eu acordo as segundas bancadas, vocês vão ver que a gente tem um acréscimo de potência, isso o dinamômetro mostra pra gente, a pista, no resultado de tempo de pista mostra pra gente que é bem importante isso, tá? E eu vou mostrar pra vocês, eu vou provar pra vocês daqui a pouco que realmente você tem que acordar antes e realmente dar resultado. Então, com o passar do tempo a gente foi vendo isso, em vez de você ter uma única bancada usando 100% dela, 90%, 95% dela, quer dizer, o bico está praticamente um pulso emendando no outro. Por que a gente chama de 100% do bico injetor? Que você dá tanto tempo de injeção, que o bico fica tanto tempo aberto, né? Que em autorrotação o bico abre, o motor está girando, a válvula de emissão fechou, ele continua aberto, ele começa a fechar e já abre de novo no outro pulso. Então ele vai emendando o pulso. E se você chega a 100% de um bico, significa o quê? Emendou um pulso no outro, ele está aberto. Sabe quando você vai trabalhar com as injeções que ela mostra que está 100%, 101, 105, 110? Não existe alguma coisa mais que 100%. A gente está colocando que ele está usando mais do que 100% do bico. Mas não quer dizer que ele está alimentando, ele vai chegar naquele 100%. O que vai alimentar, talvez se você tiver maior pressão de bomba ali na linha, ele vai fazer passar mais combustível naquele tempo. Mas não que ele vá conseguir alimentar por si só, pela vazão do bico. O bico já chegou no limite dele. Então não adianta você usar mais do que isso que não vai estar alimentando. Tá? Você vai estar alimentando sim, se você estiver colocando mais pressão na linha, mas não é legal, porque você perde a atomização, a vaporização do bico injetor. Tá? Então o que acontece? O que a gente fala? Trabalha com uma outra bancada, tá? Um pouco menor talvez na primeira bancada e na suplementar um bico maior. Ou vocês vão ver que eu vou mostrar um caso daqui a pouco, onde eu tenho um bico grande na primeira bancada e aí o cliente foi liberando potência, deu falta, a gente colocou uma segunda bancada, com um biquinho até um pouquinho menor na segunda bancada, mas que está aceitando e está alimentando, e foi legal, e a gente fez a modificação de mapa. E aí, quando a gente está falando já na segunda bancada, que nem eu falei para vocês, pessoal, não coloquem comentários, não coloquem perguntas, tá? Que a gente vai responder lá no final para vocês, não se preocupem, tá? Então, a gente foi aprendendo o quê? Colocou uma segunda bancada, melhorou, perfeito. Aí o que acontece? O cliente tinha, por exemplo, e aí é onde a gente começa a entrar, que vocês vão começar a perceber. O cliente tinha um carro que ele tinha a opção da gente colocar uma segunda bancada, por exemplo, o AP com o cabeçote do 2.0, né, que ele traz aquele 2.0, a linha mais antiga, que ele trazia os bicos no cabeçote. Então a gente colocava, quando tinha esse cabeçote, a gente colocava 4 bicos ali, mais 4 bicos numa admissão do Go EMI, então você tinha 8 bicos ali, bem legalzinho, ficava espremido, apertado, mas dava para fazer, né? Aí o que a gente percebeu? Você monta um carro desse, né, um motor, por exemplo, um motor 2.0, com esse cabeçote, com uma turbina para uma determinada potência, tudo certinho, e ela extraía de repente lá 500 cavalos, vou colocar aqui um número, 500 cavalos. Aí você montava para um outro cliente a mesma configuração, né, o mesmo cabeçote, o mesmo diâmetro, o mesmo comando, tudo, a única diferença é que ele não tinha o cabeçote do 2.0 antigo, onde os bicos estavam ali no cabeçote, então a gente teve que fazer um suplementar na pressurização. Mas os motores, todas as configurações iguais. Lembra que a gente já falou várias vezes em outras lives, nos nossos cursos também, que segundo o Juan Manuel Fangio, ele sempre falou que não existe nada mais diferente do que 2 motores iguais, tá? Você sempre vai ter uma diferençazinha de potência, mesmo que os motores sejam todos iguais, sempre vai ter uma diferençazinha. Mas aí você falar que você teve o mesmo comando, o mesmo diâmetro de válvula,
a mesma taxa, o mesmo pistão, a mesma turbina, o mesmo coletor, tudo igual, mesma injeção, os mesmos bicos. Aí você montava os bicos em outro lugar e dava uma diferença aí absurda. Quando eu falo diferença absurda, é da diferença em até 10%, tá? Em até 10%. A média é 60%, 70%, 6%, 7%, mas chegamos já a tirar 10% de diferença entre você tirar os bicos lá do coletor e passar na pressurização. A gente já vai chegar aí. E a gente falou, peraí, tem coisa errada. Carro de fulano, com a mesma configuração, tem 500. Esse, 550, 540, 560, 580. Pô, mas não pode, vai. O que tem de diferente? Muda isso aqui, muda ali. Tá, para sair da dúvida, o que a gente fez em vários casos, tirou, né, a pressurização, coloca outra pressurização com os bicos aqui em cima e só tira os bicos de baixo e coloca aqui em cima. Muda tempo de injeção, tá? E muda potência, tá? Muda tempo de injeção e muda potência. Por que que isso acontece? Vamos lá, pessoal. Eduardo, mas você sempre falou que os bicos mais próximos da válvula vaporizando, né? Você vai entrar aí com ele com o gás mais vaporizado, você vai ter um aumento de potência. Perfeito? Continuamos com essa tendência. Só que o que acontece? Quando você tem um bico suplementar na pressurização, e se você tiver, lembra que também nos cursos eu sempre falo da importância do sensor de temperatura do ar. Quando você coloca o bico injetor na pressurização, e você tem lá o sensor de temperatura do ar, você vai ver que cai drasticamente a temperatura do ar que está entrando no motor. Ou seja, o álcool, o etanol, né, no metanol acontece a mesma coisa, ele consegue rapidamente sequestrar a temperatura do ar. Então, se eu tenho um ar mais frio, eu ganho potência. E se eu tenho, aí você vai falar assim, Eduardo, o ar está entrando frio, mas o combustível está entrando quente. Se eu tenho esse combustível mais aquecido, a minha velocidade de queima é mais rápido. Vocês lembram que nós temos uma velocidade de queima de combustível que conforme eu vou dando ponto, né, em determinada situação eu dou ponto, né, eu adianto ponto, quer dizer, começa a incendiar mais cedo, eu ganho potência. Se o meu combustível está aquecido porque ele sequestrou a temperatura do ar, porque o ar sob pressão ele aquece, e para você que tem dúvida se o ar sob pressão aquece, é bem fácil de você tirar essa dúvida. Pega uma seringa sem a agulha, logicamente, abre ela, enche ela de ar. Segura tampado no dedão aqui, ó, e pressiona ela. Quando você segurar com a mão aqui, colocar aqui, a hora que você pressionar ela, você vai sentir que o corpo dela rápido, e segura forçado, colocando pressão ali, só cuida para não segurar muito tempo, para não machucar a ponta do dedo, vocês vão ver que o corpo dela logo aquece, tá? Tanto é verdade que todos os carros turbos originais de fábrica trazem intercooler. Por que que todos os carros turbos originais de fábrica trazem intercooler? No caso da gasolina, nós temos um problema mais sério, tá? Que a gasolina, ela incendeia, o combustível pega fogo por excesso de temperatura do ar, tá? Então, se você tem um carro turbo a gasolina sem intercooler e ele passar, agora eu não lembro da temperatura, acho que é para cima dos 180, 190 graus, é possível que você tenha uma combustão espontânea, dentro do coletor de admissão, tá? Isso para a gasolina. O álcool ele não vai pegar, porém ele vai aquecer o ar. Quando você aquece o ar, você está perdendo potência. Quando você esfria o ar, você ganha potência. Então o álcool, o etanol ou o metanol, ele sequestrou a temperatura do ar, a temperatura do ar cai na hora, tá? O carro ganha potência. Você aqueceu esse combustível, é a mesma coisa que você trabalhar com um pouquinho mais de ponto. Ele consegue queimar mais rápido, tá? Mas é diferente de você antecipar o ponto. Ele tem, a sua frente de chama se torna mais rápida, porque ele está aquecido, perfeito? Que ele vai acontecer mais ou menos como acontece na linha diesel. Na linha diesel, o diesel ele queima, ele pega fogo, ele começa a queimar para explodir por causa da alta pressão. Então ele esquenta e com a alta pressão ele pega fogo. No álcool, quando você injeta na pressurização, ele acontece isso, ele esquenta o combustível, ele vai sequestrar a temperatura do ar, vai esquentar o combustível, vai resfriar o ar. Então você ganhou velocidade de queima, esfriou o ar, ganhou potência.
E esse combustível que está entrando ali na pressurização, ele tende, como ele está sob pressão e o ar está arrastando, ele tende a continuar vaporizado, tá? Ele tende a continuar vaporizado, perfeito? Ele talvez não tenha o mesmo efeito de vaporização do que tivesse lá, mas o benefício que ele te traz, resfriando o ar, né, sequestrando a temperatura do ar e aquecendo, é muito maior do que a vaporização lá. Lembrando, isso nós estamos falando para uma bancada suplementar, aonde nós já temos uma principal. Se alguém fala assim, Eduardo, eu posso colocar todos os bicos na suplementar, lá em cima, como suplementar? Não, como principal, mas na pressurização? Não é ideal. O ideal é que você tenha a primeira bancada lá embaixo, tá? Então, presta atenção, isso é muito importante.